Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 21 de maio de 2020 e o título é Força. Vamos lá. Em momentos de crise, muito se fala em superação e força para vencer as barreiras. Mas o que é ser forte? Permanecer calmo e otimista 24 horas por dia? Confesso que sou uma pessoa bastante positiva, mas isso não quer dizer que que vez ou outra eu não me dê o direito de surtar. Quantas vezes nos sentimos à beira de um abismo ou nos parece que nosso emocional está desabando, desmoronando e vislumbramos nosso equilíbrio soterrado em meio aos escombros. Por um momento pensamos que não sobreviveremos, mas lá no fundo sabemos que há uma saída. Tomaremos fôlego, limparemos a poeira e voltaremos nossas energias à reconstrução. Muitas pessoas se perdem por tentarem parecer fortes. Não precisamos disso. Chorar, se indignar, sentir raiva não é sinal de fraqueza. Precisamos colocar para fora esses sentimentos, nos esvaziarmos e nos livrarmos dessas cargas tóxicas. E a partir daí, tentar encontrar os caminhos, as alternativas que nos levarão às possibilidades de solução. Raiva, desde que não usada para agredir a alguém, não é totalmente negativa. Em alguns casos, ela é a mola propulsora. Lembro de uma frase que ouvi pronunciada de forma irônica e divertida, em que a pessoa disse que conseguiria vencer uma dificuldade, nem que fosse pela força do ódio. Na verdade, ela estava irritada com a dificuldade e isso a tornou mais determinada a vencê-la. Todos nós trazemos intrinsecamente as ferramentas que nos permitem ultrapassar os obstáculos que a vida nos apresenta e devemos usá-las de acordo com nossos próprios manuais. O que, não raras vezes, nos traz inabilidade no manejo de nossas ferramentas é tentar usá-las de acordo com manuais alheios. As instruções de nada nos servirão. Então, se precisar se descabelar, faça isso. Chore, não tenha medo de se afogar em suas lágrimas e deixe doer. Coloque para fora. A sensação que fica depois da tempestade é de alívio, de céu limpo. O cérebro está liberado para encontrar soluções. E aí, pegue sua caixinha de ferramentas e vire e revire, analise tudo o que pode ser útil, cada pecinha, e não tenha medo de testar cada uma, errando e acertando. É assim que se aprende, é assim que crescemos e descobrimos a nossa imensa força interior. É um exercício constante. Cada obstáculo nos torna mais fortes diante dos reveses que a vida nos impõe. É nossa academia moral. E a gente vai ficando cada vez mais fitness emocionalmente. E se a alma está sarada, né, no sentido de fitness, se a alma está sarada, a mente está em equilíbrio, o que acarreta saúde e bem-estar para o nosso corpo e para a nossa vida. Que tal iniciar esse treino ainda hoje? Então vamos lá. Coincidentemente, apesar que não existem coincidências, eu nem sabia, né? Quando eu vou gravar, eu vou vendo os textos que estão na sequência na hora. E aí, hoje, eu estava vendo um vídeo de acho que ele é psicólogo, é um psicólogo aí que estrangeiro aí, que eu gosto bem das coisas que ele fala. E ele estava falando que da quantidade que normalmente as mulheres têm mais doença autoimune. E aí ele estava falando os quatro comportamentos por que as mulheres, né, acabam tendo mais doença autoimune. E aí e uma questão é justamente essa, isso desse controle da raiva, né, da gente achar que nunca pode ficar com raiva. E aí ele falou que existe a raiva saudável, que é, né, aquela
você bota para fora e, lógico, você não vai ficar. É diferente de você ficar guardando, voltar essa raiva para outra pessoa, descontar essa raiva em outra pessoa, ficar guardando aquilo, remoendo, né? Mas às vezes a gente botar os sentimentos para fora é importante. E aí, uma das coisas que ele fala é isso, da pessoa estar sempre, ela querer ser sempre muito legal, e aí ela não pratica a raiva saudável. E aí isso pode causar uma doença autoimune, que aí a imunidade dela cai e o próprio sistema de defesa dela começa a se voltar contra ela mesma, né? Então, outro comportamento que ele fala é daquela coisa de você estar sempre mais preocupada, sempre pensando no outro e esquecendo de cuidar de você mesmo, de assumir as responsabilidades pelos comportamentos dos outros, né? Principalmente, acho que ele fala que as mulheres costumam ter uma incidência maior, porque normalmente as mães têm um pouco esse comportamento de querer assumir as responsabilidades pelas condutas dos filhos, está sempre ali mais preocupada em cuidar da casa, em cuidar de todo mundo, e se deixa às vezes um pouquinho de lado. Uma das coisas é justamente essa demonstração de força o tempo todo. E o problema é quando você se coloca como uma pessoa forte, você dificilmente vai encontrar suporte, apoio nos seus momentos de fragilidade, porque as pessoas vão te ver como uma pessoa que não precisa, né? Porque você que está sempre ali dando suporte para todo mundo e se colocando como uma pessoa que dá conta de tudo. E aí é um erro justamente de quem demonstra isso, acaba afastando as pessoas e afastando o apoio, né? O amparo, porque as pessoas acabam tendo uma visão de algo que é aparente, né? Porque ninguém é forte o tempo todo. Todo mundo tem suas fragilidades, todo mundo tem seus momentos desafiadores e aqueles momentos em que a gente acaba precisando mesmo de um apoio, de um colo, de um suporte. Todo mundo precisa em algum momento, né? Não dá para ser 100% positivo o tempo inteiro, 100% calmo, 100% controlado, né? A gente vive num planeta, né, numa dimensão que exige que impõe, às vezes, de uma certa forma, essas instabilidades, por tudo que a gente vivencia, por tudo que a gente presencia, né? Então é normal. Então, assim, isso não é sinal de que quando a pessoa precisa do auxílio, quando ela precisa da ajuda, ela não quer dizer que ela seja fraca, né? Muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa que reconhece as próprias limitações e pede auxílio em coisas que ela não vai dar conta de resolver sozinha é uma pessoa que tem uma grande força de caráter, né? É uma pessoa que é forte, né? E que é corajosa e que entende, né? Que ela não pode dar conta de tudo. Além disso, ela tem uma maturidade emocional, né? Tem até acho, um livrinho que eu já citei aqui, até mostrei o livrinho, que é que o menino conversa com o cavalo e pergunta qual foi para ele, né? Qual foi a coisa mais corajosa que ele já fez na vida? E ele fala que foi pedir ajuda, né? Porque é difícil, às vezes a pessoa elas se vestem o personagem ali, né, da fortaleza e no momento que ela precisa, ela tem que ter coragem, né, para se despir daquela fantasia e mostrar quem ela realmente é, né? Porque ninguém uma fortaleza 100% do tempo, né? A gente precisa do apoio, esse apoio é mútuo, né? Você ajuda nas coisas que você tem mais capacidade e você tem que receber, às vezes, o auxílio em coisas que você não tem tanta habilidade, ou não tem competência, ou não tem capacidade, cada um, né, tem as suas possibilidades de contribuir mutuamente, né? Cada um contribui na vida do outro. E às vezes a gente entra, né,
nesse papel pelas cobranças que a gente acha, né? Pelas caixinhas que a gente se coloca, que a gente acha que tem que cumprir aquele papel, aquelas regras, né? Aqueles padrões, e às vezes a gente acaba se prejudicando por querer fazer algo que às vezes não é para gente, né? E não querer demonstrar quem a gente é. E a gente vive num mundo de muita aparência, né? E isso nos prejudica, porque a autenticidade, você poder assumir quem você verdadeiramente é, poder mostrar quem você é e saber que você vai ser bem aceito, que você vai ter amparo, que você vai ter pessoas que realmente te amam e que estão ali e que vão compreender, né, os seus momentos de instabilidade. Essa é a melhor forma, né, da gente construir boas relações, construir uma vida mais cheia de alegria, cheia de felicidade, de paz interior, que é isso que a gente busca. Então, a gente aprender a lidar com esses momentos de instabilidade emocional, de desequilíbrio, e justamente aprender a lidar para não ficar ali afundada ali, porque às vezes a pessoa ela não aceita, ela veste ali o personagem, né, da fortaleza, da pessoa que está sob controle, que tudo está sob controle, e às vezes a hora que ela chega no limite dela, ela desaba de um jeito que para ela depois retomar, né, a vida dela, acaba ficando difícil. E aí que às vezes a pessoa acaba ficando adoecendo, né? Ou como esse psiquiatra, acho que ele é psiquiatra, não sei, falou, né, das doenças autoimunes, às vezes ela acaba prejudicando o físico dela, né, porque toda doença começa no emocional. Então, às vezes ela acaba prejudicando a saúde dela, né, destruindo lá a saúde, o físico dela mesmo, por conta desse emocional em desequilíbrio. Acaba às vezes afastando as pessoas que poderiam estar contribuindo com ela, né, auxiliando, e, não consegue, às vezes entra em depressão e todas as mazelas aí que a gente sabe, né, quando as pessoas ultrapassam os próprios limites e não buscam ajuda também, né, que aí a coisa vai se acentuando, e aí às vezes para retornar é mais difícil o caminho, né? Ela vai indo longe demais, aí para retornar para o equilíbrio fica mais difícil. Porque todos nós temos as nossas ferramentas para nos calibrarmos, né? Então, mas a gente precisa das válvulas de escape às vezes. Então, você não pode ficar que nem uma panela de pressão, deixar até o ponto dela não aguentar e explodir, né? Tem aquela válvulazinha justamente para sair a pressão. E é isso que a gente tem que aprender a usar para conseguir, às vezes, nos momentos em que precisa, né, expandir, desabafar, botar isso para fora. Você acha que quer chorar, chore. Chorar é bom, né? Porque você tá botando a emoção para fora. Nossa, quantas vezes é assim, quem nunca sentiu alívio depois de chorar e se permitir lá botar todos os sentimentos para fora, depois dá um alívio na gente, né? Dá até quando chora muito, dá até um soninho, né? Então, assim, a gente precisa dar passagem para os sentimentos que são mais densos, mais negativos. Deixa que eles passem, que é para eles poderem ir embora. Senão você fica segurando eles lá dentro de você. Se você não deixa que eles escapem, que eles saiam, eles vão ficar presos dentro da gente. E é aí que os estragos vão acontecendo, né? Quando a gente dá passagem, depois a gente consegue se estabilizar e aí pensar, né, no que eu falei nas nossas caixinhas, de pegar a caixinha de ferramentas. A gente tem as nossas ferramentas para reequilibrar, aí cada um tem o seu jeito. Uns usam meditação, outros usam a oração, Ho'oponopono, ou às vezes tem gente que aí para
para se recuperar, ou vai para algum lugar ouvir música, vai dançar, ou vai comer um docinho. Cada um vai achar o seu jeito de reequilibrar, de voltar para o centro, de buscar a sua própria paz. Nós todos estamos equipados, afinal a gente vem de longas experiências aí, então a gente já tem muita bagagem aí para ser utilizada nos momentos necessários para a gente voltar a ter equilíbrio. E isso é um treino, né? Que é, como eu falo, a gente ficar fitness, né? Você ir praticando isso, né? Como se fosse você tá malhando numa academia e cada dia você tá com o físico melhor, você tá com a disposição melhor, você tá mais forte. E esse é um trabalho que a gente tem que fazer também diariamente, de estar trabalhando o nosso espiritual, trabalhando o nosso emocional para que nos momentos em que a gente desequilibre, a gente possa se recuperar de forma mais rápida, né? É impossível você levar uma vida 100% equilibrada, né? No gratiluz, não dá, né? Então, a gente está a gente vive numa dimensão, né? A terceira dimensão, em que há luz e sombra, em que há dualidade, e a gente entra nessa sintonia às vezes. E é natural, a gente está aqui realmente para aprender. Então a gente vai ter alguns momentos de dificuldade, de lições, de aprendizados, de arestas ainda para aparar. Mas se a gente for sempre trabalhando isso constantemente, mesmo nos momentos que a gente está estável, que a gente está em paz, em equilíbrio, nos momentos mais necessários a gente vai resgatar essa força, a gente vai saber usar essas ferramentas para trazer de novo a harmonia e a paz que a gente sempre busca, né? Que é o que a gente mais busca aqui nessa vida, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.